Boa tarde, meus grandes do oitavo ano no Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Alfredo. Retornando às nossas aulas do segundo semestre, nós vamos falar sobre os conflitos étnicos, não é isso? Da parte da Europa e da Ásia. Na verdade, a gente chama de ordem bipolar a geopolítica atual. Nós vamos ver o jogo de interesses dos países do mundo e que de certa forma, é tentado amenizar através da intervenção da ONU. Já explicamos o que é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é criada após a Segunda Guerra Mundial para fazer isso aí. E dentro dessa geopolítica, nós vamos ver os interesses nos aspectos políticos, econômicos, que levam ao conflito, não é isso? De recursos militares, ético, religioso, que apesar de ter esse cunho religioso, por detrás sempre há o interesse econômico. Então está aqui. Conflito e tensões no mundo. São várias causas. Quais são as principais? Econômica. Aqui nós já falamos sobre a ordem mundial e sobre o capitalismo, aonde prevalecem os interesses econômicos de cada país. Quanto maior a economia, maior influência no aspecto bélico-militar. Quer ver um exemplo? Vamos ver, analisar a imagem aqui, olha, do poderio bélico-militar dos países. Desse lado aqui nós temos que é a esquadra americana. Maior economia do mundo, o PIB, que é o maior recurso bélico militar do mundo. Então, de armamento, de destruição em massa, em tudo, é gigantesco. Aqui, contraponto do outro lado, nós temos a Rússia, que era a antiga União Soviética, com seus exércitos gigantescos e que é a segunda potência bélico-militar. Vai ser mais ou menos o oitavo ou nono país no aspecto econômico, mas como nós falamos em aula anterior, no período da Guerra Fria, ela era a segunda economia do mundo e tinha aquela rivalidade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, ele era o socialismo real, então levava a isso. Aqui nós temos a Inglaterra, que já foi uma das maiores economias do mundo, hoje deve ser a sétima, oitava, sexta mais ou menos, a sétima, oitava, e que já teve um poderio e ainda continua tendo. E aqui no centro nós temos a seção da China, que hoje é a segunda economia do mundo e é a terceira potência bélica militar do mundo. Então tudo é dentro de um contexto de jogo de interesses e que sempre bate de frente. Tenta ser amenizada, mas o jogo de interesse é enorme. É só a gente prestar atenção e ver o conflito. No período da Guerra Fria era de 45 até 90, 91, quando acaba a antiga União Soviética, que é a derrocada do socialismo, era entre Estados Unidos e a União Soviética. Então a União Soviética é fragmentada, forma um bocado de país, se torna o país mais principal dentro desses grupos da antiga União Soviética, a Rússia, aí a seção de quem? Da China. Então o que a gente está vendo na televisão é esse conflito, esse jogo de interesse. Pega o caso agora aí do Covid, né, isso, 19. Surgiu na China, mas por detrás disso aí tem um jogo de interesse econômico, militar e bélico, que os Estados Unidos dizem, foi eles produziram o vírus, eles disseram que não foi então esse jogo de interesse. No fundo, por detrás de tudo, não é a preocupação, digamos, do lado saúde, mas sim econômico. E aí vamos ver primeiro um fator que vai nos mostrar as questões territoriais. Então nós temos aqui um mapa, e bem aqui assim eu tenho uma ilhazinha aqui chamada Ilhas Malvinas. Na verdade chamado pela Argentina, que é esse paísinho vermelho aqui na América do Sul, ó, bem que é o Brasil, e aqui tem as Malvinas. As Malvinas está muito perto aqui dos estados da Argentina, que é quem reivindica, 464 quilômetros. Agora olha a distância da Inglaterra para chegar até aqui, 12.800 quilômetros de distância. Por que é que esse conflito é territorial? Porque no período das grandes navegações, das colonizações aqui da América, não é isso? Portugal coloniza o Brasil, a Espanha vai colonizar esses outros, a Inglaterra pega uma parte aqui dos Estados Unidos e do Canadá, mas ela chegou e ocupou essa ilha aqui, colocou seu povo e falou, não, eu cheguei, anexei o território e fiquei com ela. A Argentina nunca aceitou, porque é uma lei que fala que qualquer ilha, quem será o dono dela, o país estiver mais próximo. Então o que é que a Argentina fala? Desde 1800 e tanto, que esse direito seria dele, porque as ilhas Malvinas estavam apenas a 464 quilômetros de distância. Aí a Inglaterra falou, nós estamos quase 13 mil quilômetros de distância, mas nós chegamos, ocupamos ela, deu uma certa autonomia. Então isso gerou um conflito. A Argentina, em 1982, estava numa ditadura com os militares no poder.
país passando por crise econômica dificílima. Então os militares acharam que uma maneira de tentar o povo esquecer os conflitos internos era reivindicar e abrir uma guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra também passava problema de crise econômica no período, mas na hora que a Argentina chegou e ocupou a parte dele aqui, eles vieram com sua força. E aí lembra que eu mostrei na aula anterior, a Inglaterra com uma das forças econômicas fortíssimas e militar. Foi muito pequena essa guerra, não durou 3 meses que ocorreu. Os ingleses chegaram, massacraram aqui as forças armadas da Argentina e tomaram de conta. Então essa aqui foi uma guerra, ainda continua a tensão por questões territoriais. Até hoje a Argentina ainda reivindica. Final da década de 90 e pouco, 2000 mais ou menos, houve um plebiscito. A maioria da população que vive aqui, ela tem, são ingleses, não é isso? São descendentes dos ingleses, então fazem parte da língua inglesa, do povo aqui do Reino Unido. No plebiscito, a população votou. E aí, você quer continuar ligado à Inglaterra ou à Argentina? 98% optou ficar ligado à Inglaterra. Por quê? Porque ele faz parte da Inglaterra, mas tem uma autonomia no aspecto político, né? Isso, econômico. E você está ligado a um país desenvolvido é bem melhor que um país subdesenvolvido. Então isso daqui até hoje ainda há conflito. 2012, 2015 mais ou menos, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, levou em conta que a ilha seria pertencente ao país que estivesse mais próximo. Então a ONU acredita que o direito seria da Argentina, mas a Inglaterra rechaça qualquer coisa dessas aí, não aceita. Agora nós temos aqui guerras ou conflitos pelo aspecto econômico e recursos naturais. O anterior era território. Então vamos olhar logo para esse mapa. Esse mapa é a região de grandes conflitos no mundo, que é o Oriente Médio. Então nós temos a Síria, que está tendo guerra civil, nós temos a Arábia Saudita aqui que tem conflito, nós temos o Kuwait que tem aqui, tem o Irã, Iraque. Irã e Iraque na década de 80 foi uma guerra que durou 10 anos. Mais ou menos em 90, olha uma coisa, recursos naturais. Aqui o presidente do Iraque era o Saddam Hussein. Ele, apesar de ter muito petróleo, mas estava de olho no Kuwait, que é um país pequeno, riquíssimo em petróleo. Então as forças armadas do Iraque invadiram o Kuwait. Os Estados Unidos, como se considera a polícia mundial, como é econômica e bélico-militar, criou uma colisão com a Inglaterra e chegou e expulsou o exército do Iraque daqui. Ficou dessa coisa, então ficou aquela rivalidade. Saddam Hussein começa a se armar, os Estados Unidos tem aquele atentado 8/800 em 2001, então ficou daquela coisa toda. Aí o que foi que os Estados Unidos falou? Que o Iraque tinha arma nuclear, aí vai atacar aqui ele. Então vamos ver o começo da invasão. Tá aqui, dia 19 a 20 de março de 2003, é o que nós chamamos de Guerra do Iraque, quando os Estados Unidos invadiram. O presidente americano George W. Bush disse que os Estados Unidos vão atacar os selecionados esforços para desarmar o Iraque. Não vamos atacar a população iraquiana. Nós vamos atacar as bases aqui escondidas das Forças Armadas iraquianas que estavam com arma química, biológica, nuclear. Então ele falou que tinha isso. Aí, Estados Unidos, Reino Unido, alegavam que Saddam Hussein esconde armas de destruição em massa no Iraque e tem capacidade para usar. Há uma lei também da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, que dentro do contexto da Guerra Fria, que depois ficou proibido, nenhum país pode fazer arma nuclear. Mas quem já tinha arma nuclear? Os Estados Unidos, a antiga União Soviética ficou com a Rússia, o próprio Reino Unido. Nós temos um grupo seleto de 8, 9 países que tem, mas os outros podem fazer. Mas o Iraque se esmou de fazer. Quer dizer, ele dizia que fazia, mas ele não tinha essa tecnologia. Então os Estados Unidos faz isso e criou a Operação Liberdade, ou seja, nós vamos levar a liberdade para o Iraque contra o seu governo que é opressor. Aí começou, e aí eles começaram atirando bomba aqui de todo jeito, acabou pegando a população, morreu muito. Eu sei que capturaram Saddam Hussein, destruíram as forças armadas, ele foi morto por isso aí, e até hoje os Estados Unidos não comprovou que ele tinha arma de destruição em massa. Então, por que era isso aqui? Por causa dos recursos naturais. O Iraque, no período aqui de 2000, no período de 2003, ele tinha a terceira maior reserva de petróleo do mundo. E até hoje o petróleo é o combustível mais utilizado no mundo. Então, os Estados Unidos vêm para cá, entrou e nunca saiu. Ou seja, ele acaba ficando no lugar onde tem uma grande reserva de petróleo.
Não esquecer que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e a maior bélico-militar. Então a necessidade de petróleo, no caso de petróleo, dos seus derivados, gasolina, aquela história toda lá, óleo diesel, aquela coisa, para ele é fundamental ele estar com a reserva. E outra coisa, quando isso aqui ficou destruído, o atual governo está lá, teve que fazer um contrato com os Estados Unidos. Quem está reconstruindo o país é as empresas americanas. Então, eu vou em busca de recursos naturais, mas ao mesmo tempo está incluído o econômico. E aí vem outra grande rivalidade que nós chamamos ética religiosa. Como são muitos, e depois nós vamos falar especificamente dos conflitos na África e em outros lugares, eu peguei só em geral para a gente ter uma noção. Então está um mapa aqui. Primeiro, se a gente vai para a América, aqui o continente americano que nós já estudamos, nós não temos quase conflito. O único conflito que nós temos é esse pontinho vermelho bem aqui, que é a Colômbia. Colômbia tem um conflito por causa das FARC, que é um grupo paramilitar de dentro do país que fazia terrorismo e tentava derrubar o governo. Mas eles chegaram a um acordo, depuseram a mão e acabou. Se eu for para o continente africano, olha, eu tenho um monte. Eu tenho na Argélia, que é aqui, eu tenho no Chipre, eu tenho na República Dominicana do Congo. Vou pegar ele exemplo, olha aqui o Congo. Aqui é porque ele não mostra, deixa eu ver se ele tem aqui. Não, mas aqui nós temos Ruanda, que está bem aqui assim, e lá o conflito étnico-religioso no período são dois grupos étnicos diferentes. Era os Hutus e os Tutsi. Ou seja, o que é que vai diferenciar um grupo? A língua, a cultura como um todo, os costumes, a maneira de se expressar. Então, quem está no poder tenta derrubar o outro. Então, a gente chamava a Guerra de Ruanda, morreu mais de 1 milhão de pessoas no espaço de 2 anos. Se eu pegar a Europa, eu tenho outro conflito também grande. País Basco também, que é aqui ligado à Espanha. Então, está aqui um monte, a Caxemira, que é outro conflito grande. Então, nós temos diversos conflitos étnicos religiosos no mundo. Nós vamos contar que só está os principais. Então, são um jogo de interesse que, na verdade, um monte desses conflitos aqui, que é ético-religioso, mas por detrás ele tem um cunho também econômico. Sempre tem um interesse. Então, isso é que nós chamamos de ordem mundial, que, na verdade, não é uma ordem, é uma desordem, dentro de um contexto geopolítico, onde cada país tenta levar vantagem em relação ao outro, tá certo? Isso aqui era uma introdução geral do que é isso, para quando a gente estiver trabalhando agora nas próximas aulas, falando especificamente sobre o continente da África, a gente vai falar muito disso aqui, e isso daqui é uma introdução para a gente compreender melhor, tá certo? Então, depois vocês vão receber a atividade, responda, e bom final de semana e até a próxima.